Olá, pessoal do Tarja Rosa, eu sou o Dr. Jairo Bauer, médico psiquiatra, e esse é o Bate-Papo com o Gineco. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual, diretamente de Curitiba, no Paraná, doutora Samara Maeda. Oi, Samara, boa noite. Olá, Jairo, boa noite. Primeiramente, prazer, de estar aí, obrigada pelo convite. Muito legal ter você com a gente, Samara, para discutir um assunto em que as meninas têm muitas dúvidas ainda, né? A questão da pílula do dia seguinte. E aí eu começo, Samara, perguntando para você o seguinte: como funciona a pílula do dia seguinte? E saber de você o seguinte: dá para a gente considerar a pílula do dia seguinte como um método de contracepção ou é um método de emergência? Ele é um método de emergência, né? Porque ele vai funcionar justamente assim, impedindo com que haja, se a paciente não ovulou ainda, ela vai criar um ambiente hostil para que haja a ovulação. Ou então, ela vai, se já houve ovulação, ela vai tornar o muco mais espesso, então esse espermatozoide vai ter uma dificuldade de ascender, de chegar no óvulo, ou até mesmo aquela camada de dentro do útero, que a gente chama de endométrio, de fazer com que esse óvulo fecundado, ele consiga grudar, nidar ali. Então, ela cria um ambiente hostil, mas é emergência, não é para ser usado de rotina. Bem bacana isso que você está falando. E Samara, as meninas, elas têm muitas dúvidas em relação à eficácia da pílula do dia seguinte. Dá para a gente dizer que ela é tão eficaz como o método convencional, como a pílula anticoncepcional convencional, ou não? Como funciona essa eficácia dela? A eficácia dela, a gente chama até de pílula do dia seguinte, mas, na verdade, o ideal é tomar assim que ocorra, enfim, o acidente. A gente fala acidente por quê? Porque se a paciente esqueceu de tomar algumas pílulas da cartela, ou no caso de ter usado a camisinha e ter rompido, ou até de uma relação desprotegida, ou no caso de um abuso. O ideal é tomar assim que tem acontecido. Dentro das primeiras 24 horas, é 88% de eficácia. Pode tomar até 72 horas após, mas aí essa eficácia vai diminuindo e o risco de gravidez aumenta. E, de qualquer forma, a eficácia dela é menor do que a pílula convencional tomada corretamente, né? Com certeza. Tá. Então, assim, uma coisa que elas ficam muito preocupadas é assim, nossa, eu tomei, mas ainda assim existe algum risco? Parece que sim, né, Samara? Assim, é melhor do que não tomar nada, mas ainda vai exigir um cuidado, uma observação e uma conversa com o ginecologista, né, Samara? Exatamente, não quer dizer que se você tomou, você está isenta do risco de engravidar. Então, usa esse método e aí vai procurar o seu ginecologista para ter esse segmento aí nos próximos dias. Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Que, aliás, as meninas fazem muito pra gente, Samara. Teve um acidente de percurso, né? Camisinha estourou, enfim, não estava usando pílula, e aí ela lembra que pode usar a pílula do dia seguinte. O que você acha mais bacana? Ela tomar e falar com o gineco, ou ela tentar falar com o gineco e tomar depois, caso o gineco ache necessário? O que você acha mais, do ponto de vista prático, o que seria o melhor? Qual o melhor caminho? Na prática, é assim, como ela tem que ser de emergência, tem que ser usada imediatamente, é melhor usar, tomar, né? Não precisa de receita médica, vai na farmácia, compra, e depois sim consulta o seu ginecologista. Porque às vezes vai ser um final de semana, um feriado, de madrugada, e aí até você conseguir esse contato com o seu médico, você está postergando muito. Bacana. Então, ó, meninas, recado dado, hein? Aconteceu a emergência. O melhor é que ela não aconteça, mas se aconteceu, você pode ir à farmácia, recorrer à pílula do dia seguinte, mas assim que possível, retorne para conversar com o seu ginecologista para saber se mais alguma coisa, mais algum tipo de cuidado, de investigação é necessário. Samara, te perguntar mais uma coisa. Tem muito efeito colateral e muita gente diz que ela é uma espécie de bomba de hormônios. A quantidade é muito alta? Você consegue contar isso pra gente? A quantidade de hormônios, geralmente é assim, existe a que tem estrogênio e progesterona, mas a maioria tem só progesterona.
é como se fosse mais ou menos aí uns 10 comprimidos da pílula, né, dessa de uso aí anticoncepcional mesmo. Então, tem meninas que não usam pílula porque não querem reter líquido, não querem ter celulite, não querem usar hormônio, mas aí abusam da pílula do dia seguinte, usam elas 2, 3 vezes no mês, o que não faz sentido. Se alguém está usando pílula do dia seguinte 3 vezes por mês, está tomando às vezes mais hormônio do que se tomasse pílula do dia, por essa, né? Exatamente. Isso é interessante. E é curioso, né? Porque às vezes tem exatamente isso que você falou. Não quer tomar hormônio, tem medo dos efeitos colaterais, mas vai lá e toma a pílula do dia seguinte com essa carga mais alta de hormônio. E tem muito efeito colateral, Samara? Então, como a gente está tomando uma quantidade maior, né, de uma vez só, pode ter a maior parte por causa do uso da progesterona em excesso, então pode ter náusea, vômito, diarreia, um certo cansaço, uma sonolência, o sangramento é disfuncional, porque você vai alterar o seu ciclo menstrual. Então, esses são os principais sintomas. Dor de cabeça pode ter também. Bacana. Então, assim, ela pode provocar, então, aí uma série de sintomas, então, cuidado aí com esse exagero no uso. Aproveitando essa questão, Samara, esse método da pílula do dia seguinte, você acha que hoje ele é muito usado no Brasil? Assim, eu lembro que eu li uma pesquisa há um tempo atrás que comparava a quantidade de pessoas que usavam pílula convencional com pessoas que recorriam, mulheres que recorriam à contracepção de emergência, aí, no caso da pílula do dia seguinte, né? Ou empatava, ou às vezes a pílula do dia seguinte até superava, né? Esses números continuam assim, e se sim, por quê, hein? É difícil para a menina pensar na prevenção, ao invés de tentar ali resolver do jeito mais rápido possível? Como que é essa história? Em números, eu achei bem difícil de achar um valor exato. Uhum. Não existe pesquisa. Mas se eu for pegar a experiência de consultório, ou até mesmo a gente pensando cada vez mais a questão da mídia, do conhecimento das pessoas, eu acredito que sim, porque a grande maioria é engraçado nessa questão da mídia, porque ao mesmo tempo que a gente tem um déficit na atenção primária de prevenção de gravidez, ao mesmo tempo, quando acontece um acidente, elas vão pesquisar, conversam com as amigas e elas têm a resposta. Então, acabam usando a pílula do dia seguinte. Então, eu vejo isso muito no consultório, como o uso é indiscriminado e acaba virando meio que rotineiro, expondo essa paciente ao risco de uma gestação indesejada bem maior. Pílula do dia seguinte não é brincadeira. Quem desenvolveu a pílula do dia seguinte, quem pensou nela e pensou bem, ela é uma tentativa de evitar uma situação que não estava planejada, mas é um método de emergência mesmo, né, Samara? Quer dizer, tem risco de gravidez, tem risco de efeitos colaterais e por aí vai. Samara, colando nessa tua última fala, muitas meninas têm muito medo ou contam pra gente, né, que começam a tomar a pílula do dia seguinte com alguma frequência e que o ciclo fica uma bagunça, né? Fica de ponta cabeça. Tem um pouco isso, né, Samara? Não necessariamente toda vez que toma a pílula do dia seguinte vai ter sangramento, às vezes não tem, se começa a tomar muito não sabe mais em que ponto que tá. Como que você vê essa questão aí no dia a dia no teu consultório, principalmente com as meninas? Exatamente. Se a gente for contar que quem não usa nenhum método, né, vamos pegar a pílula que ela regularia a menstruação, entre aspas, e aí essa paciente que teria um ciclo regular, ela começa a tomar a pílula do dia seguinte, o que acontece? Essa alta carga hormonal faz com que ela sangre, mas não é porque ela sangrou que ela está iniciando o ciclo, e aí ela toma de novo, então ela nunca sabe novamente qual vai ser o período fértil. Às vezes ela nem sangra, né? Ela acaba não menstruando, aí fica preocupada, faz o teste de gravidez, não está grávida, mas a menstruação não vem, dela de repente toma de novo porque ficou com medo, e aí faz aquela bagunça no ciclo. Isso é bem comum, nossa, como é comum. Então, de novo, a importância de pegar o telefone, ligar para o gineco, mandar uma mensagem ou ir ao consultório para fazer uma avaliação, né, Samara? Eu acho que assim, é bem isso. Usa o método porque é uma emergência, então a hora que precisar, de manhã, do dia, né, na madrugada, no final de semana, mas assim que possível, já consulte com o ginecologista para passar essa informação e ver dali para frente o que vai ser feito. A gente separou algumas duvidazinhas que elas mesmas mandam para a gente, Samara. Quantas vezes posso usar a pílula do dia seguinte no ano? Tem esse número? Tem esse limite? No ano, não, na verdade, assim, é o menor número de vezes possível. Se você está tendo relação, está namorando, uma relação mais, né, relação sexual mais frequente,
tem que usar algum método anticoncepcional, ou de longa duração, ou a pílula mesmo, não vai ficar só no dia seguinte. Vai ter relação esporádica, camisinha. Então, se de repente romper a camisinha, vai usar a pílula. Mas tem gente que, assim, tem relação desprotegida, pílula do dia seguinte. Relação desprotegida, pílula do dia seguinte. Se isso acontecer 3, 4 vezes no mês, é bastante. É o que a gente falou, né? Já tá tomando mais hormônio do que se tomasse pílula todo dia. Exatamente. Samara, outra perguntinha. Dá para pegar a pílula do dia seguinte de graça no posto? Ou tem que ir na farmácia? Não dá sim, né? O SUS ele fornece as unidades básicas de saúde, elas têm. Mas aí eu, de novo, friso aquela questão. Você vai esperar, dependendo do horário, você até consegue, né, ter esse acesso. Não precisa de receita, não precisa passar por consulta. Mas também o custo dela é baixo, é 15, 20 reais. Então, eu acho que é muito mais fácil você comprar e já tomar o quanto antes, do que, de repente, você esperar para ir numa unidade e adquirir a medicação. A não ser que, lógico, seja viável, enfim, né, seja conveniente naquele momento, daí sim. É exatamente isso que você falou. De repente o acidente foi na sexta-noite ou no sábado cedo, o posto só vai abrir na segunda, aí você já perdeu Isso. 3 dias, né? Então, nesse caso, talvez seja mais prudente, né, ir à farmácia e comprar e já antecipar essa proteção. Samara, e a última duvidazinha que a gente separou para você aqui é a seguinte: se eu tomo pílula com regularidade e se eu for ter uma relação sexual, também preciso tomar pílula no dia seguinte? Tem essa Isso confusão, daí, Samara? como elas fazem? Meu Deus do céu, elas tomam pílula e daí tomam pílula no dia seguinte porque ficaram com medo. Não, se você usa o anticoncepcional e se você toma corretamente, não precisa. Agora, naquela situação específica, teve relação, viu que esqueceu ali 2, 3 pílulas daquela cartela, daí sim, tem que parar essa tua cartela e toma a pílula do dia seguinte e espera a menstruação vir. Mas também não continua tomando a cartela, né? É isso aí, quer dizer, se você tem uma irregularidade, esqueceu de tomar, e aí tem um acidente de percurso, aí sim, como a Samara diz. Mas se você toma regularmente, certinho, conforme prescrito pela médica, pelo médico, você está protegida, né? Não precisa ter essa camada adicional de hormônio no seu organismo, não precisa disso não. Samara, Exatamente. queria agradecer muito, 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 muito a tua ajuda, o teu tempo, a tua participação aqui com a gente e passar a bola para você deixar um recadinho final, uma mensagem final para as meninas sobre pílula do dia seguinte ou sobre qualquer assunto que tenha a ver com a sexualidade, com a saúde reprodutiva delas. Então, obrigada, né, pelo convite, primeiramente. E assim, meninas, o que eu tenho visto muito é cada vez mais as meninas mais jovenzinhas, as que não menstruaram, que as mães acabam levando para ter essa primeira conversa com o gineco, aquelas meninas que já são um pouquinho mais velhas, ou que já menstruaram, ou que já estão namorando e querem, né, iniciar sua atividade sexual, estão vindo cada vez mais cedo no gineco, e eu acho isso excelente, ter essa primeira conversa, né, mesmo que seja como só um clínico geral. Então, não necessariamente tem que ser para tomar pílula. Eu sempre falo para as minhas pacientes que na verdade, o médico da mulher. Né? Então, não deixar de consultar, não é só para colher preventivo, vai lá para conversar, para bater papo, para conversar sobre, enfim, planejamento lá na frente de usar pílula, as mães têm levado muito, eu acho isso o máximo, que eu acho que hoje a conversa está muito mais franca, assim, muito mais direta. Samara, super, super, super obrigado pela tua ajuda, pela tua participação. E você, menina que acompanhou a gente, ou menino que está acompanhando também, espero que vocês tenham gostado do papo. E se vocês gostaram, é só voltar aqui no Tarja Rosa, porque logo, logo a gente está com mais novidades para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Samara, um beijão para você, um beijão para as meninas. Vou só pedir para colocarem aí, já colocaram o Instagram da doutora Samara Maeda. A Samara, ela produz bastante conteúdo sobre saúde, sobre sexualidade. Dá uma olhadinha no Instagram dela. Muito, muito, muito obrigado, Samara.